noite a todos. Como estão? Que lindo vê-los novamente. Chega fim de ano, olhando. Chega fim de ciclo. Aí, compadre, olha, Pauli, como estás? Olá, Oi, boa noite. boa noite. Aí vou colocar para compartilhar aí com o pessoal, a ver se pode. Tudo bem, Renan? Tudo ótimo, você, como está? Também, tudo maravilha. Como foi seus dias? Bom, estes últimos dias do ano estão uma loucura, né? Mas tá uma delícia também. Imagino, Faz parte, faz parte. faz parte, fim de um ciclo não, acadêmico, escolar. Nossa, maravilha. Muita coisa boa, muita coisa nova, né? Sendo construída para o ano que vem, né? Isso é lindo, né? Isso é maravilhoso. Isso mesmo. Estou aqui compartilhando também. E aí, justo, né? Ver esse lo lindo, lo novo, né? E o fim de um ciclo, né? Também. Que é um textinho, né? Vou ler aqui o textinho que eu compartilho no WhatsApp, que é, não, o fim de um ciclo mexe com o corpo, com as emoções, com as relações e com as histórias internas que muitas vezes carregamos em silêncio. Como diz Bert Hellinger, tudo aquilo que é visto pode encontrar seu lugar. E aí vamos, hoje queremos oferecer esse lugar para você, um espaço de descanso, de reconhecimento e de reenergização. Esse espaço aí que é para esse fim, né, desse ciclo, desse momento, para que um possa estar desligando e conectando-se, né, consigo mesmo. E é interessante, né? Porque sempre é tempo, né? De descobrir algo novo e dar um passo para mudanças, né? Eu não entendo de astrologia, de numerologia, mas eu tenho ouvido de pessoas especialistas na área que a gente encerra este ano de 2025, ano 9, né? A soma dos números de 2025 totalizam 9. Portanto, é um ano em que se encerra um ciclo e que é o momento de nós trazermos todas as verdades que precisam ser ditas, as verdades que precisam ser olhadas, vistas, encaradas por nós, para que a gente se desnude, né, da fantasia e olhe com verdade tudo que precisa ser, talvez, que precise de uma lupa um pouquinho mais atenta, uma lupa um pouquinho mais clara, transparente mesmo, né? Para que a gente entenda o que precisa ficar e o que pode ser levado para o próximo ano, que é o ano 1, portanto, um ano de recomeço de ciclo. E eu achei muito interessante quando essa pessoa falou: é momento de olharmos para as verdades, né? Revelarmos, trazermos à tona aquilo que nos fere deve ser dito, aquilo que nos incomoda deve ser dito, e mais do que dito, sentido, né? Para que a gente se compreenda, se conheça melhor, para poder, então, dar um passo novo. Senão, a gente Sim, continua nessa mesma roda viva, né? Sem parar para observar o que pode ser transmutado, né? E é isso. Quando você traz de um momento de talvez de aconchego para nós mesmos, é um momento em que a gente precisa de fato se olhar. O ano passou muito rapidamente, nós nem nos demos conta e já estamos aqui em dezembro novamente, não é? exatamente. Porque também, para além do tempo, das atividades numerosas que a gente assume,
a gente precisa, isso precisa mesmo, né? Sistemicamente, a gente não diz o que se deve, a gente deve sentir, né? Mas, de fato, a gente precisa exercitar a nossa presença, porque com presença o momento tem significado e aí deixa de ser tão automatizado, né? Na vida da gente. Tudo é muito automatizado, você não sente mais, você passa o dia fazendo a vida acontecer. Sim. Simples assim, né? E nem aquilo que a gente faz, de fato, a gente para avaliar, né? Se você está ali observando de dentro, como você se comporta, como você se posiciona diante das situações, ou se você está observando mais o que está fora, né? É uma observação interna ou interna? E a presença é interna, né, Renan? Exatamente, né? É como você fala, né? As pessoas estão tão automatizadas, né? A seu ritmo, ao seu cotidiano, ao dia a dia, que não presta atenção no ao redor e também não presta atenção internamente, né? Muito menos. E esse momento que um tem que parar, não inalar, não exalar, respirar profundo e sentir o seu corpo, sentir o que é que o seu corpo está desejando, o que é realmente, não, que é o movimento que deseja, não, que é uma pausa, porque obviamente a gente chega, não, como um contexto, né, no fim do ano exausto. Imagina um professor, né? Um docente, um acadêmico, com várias salas de aula, não? Com vários alunos. Como chega no fim de ano, não? Na forma agotada, se escuta internamente, também se prepara, que é tudo que a gente vem conversando, né? Em todas essas nossas lives, esses bate-papo, né? Para poder dar essa mão, que somos também professores, somos docentes, entendemos a todos, né? Que passam por isso, e como que, como, né? Você se está preparando para poder tirar essa carga que não corresponde e poder seguir um 2026 maravilhoso com êxito, como disse a Andrea, não, um ano no, número um, que é um ano de novos começos, né? Como eu falei, também não entendo muito de numerologia, mas Nada, eu nada. escuto e creio também, e tenho amigos. Sim. E quando a gente fala desse cansaço do ano, e que é natural, né? Todos nós estamos envolvidos em muitas atividades, a vida segue, mas ela pode seguir mais leve. Só que tudo parte de uma postura, Renan. É muito difícil, né? Porque a rotina nos automatiza. Mas Sim. é necessário que a gente tente exercitar esse autocuidado, né? Com uma nova postura diante da vida. E não se trata de egoísmo, mas de individualização. Porque nós só temos força no nosso lugar. E a gente só consegue estar no nosso lugar quando buscamos essa presença. Legal. E aí sim, se eu primeiramente consigo me olhar e de fato me trazer para esta presença, para o meu lugar de força, me colocando como primeira, aí sim, todo o restante acontece de uma forma leve e fluida, porque você estará ali com todo o seu potencial de organização, de administração, de tempo, de emoções, de sensações que às vezes também te tiram do eixo e que muitas vezes te traz mais transtornos no dia a dia, né? Sim. Então, oi? Sim, sim, aí, desculpa, né? Me dá como. Justo tem uma frase aqui preparada que foi muito engraçado, não? Na conexão que sempre temos, que fala, não, nesse tema que você mencionou, que é assim, né? O cansaço não é somente físico, né? Muitos professores chegam ao final do ano exausto, mas não é só um cansaço corporal. Segundo Stephen Porges e a teoria polivogal, o estresse constante retira do educador a capacidade de se conectar, de criar, de transformar.
o sistema nervoso entra em modo de sobrevivência. Não é falta de vocação, não é fraqueza, não é fraqueza, e o corpo está pedindo segurança. Exato. Entende? Então, que é a conexão, né? Que a gente já falou que esse cansaço é todo o englobamento, né? Então, engloba tudo isso que você mencionou, né? E no modo sobrevivência, ou você corre ou você ataca, não é? Exatamente, né? Então, Ou são os transtornos do dia a dia, ou você simplesmente paralisa diante da vida, né? exatamente. Na fuga da realidade. E aí tem muito a ver com essa questão do final do ano, né? De olhar para essa realidade, que é fazer um balanço deste ano, né? Puxa vida, a gente fica nessa. Chega final de ano, a gente fica nessa historinha do conto de fadas, de vamos projetar tudo que a gente quer para o ano que vem. Mas enquanto isso está no nível externo, de colocar ali no papel e esperar que o ano te permita as condições para que você realize, não vai mudar em nada, né? Na verdade, a gente tem que tentar projetar este ano como foi, trazer para a memória se de fato daquilo que eu planejei eu realizei algo. E se não realizei, por que foi que eu não dei conta? Ah, porque o tempo foi curto, porque a vida me demandou muito isso, muito trabalho, muito aquilo, muito aquilo, muito aquilo, muito aquilo. Então, talvez mudar a estratégia. Não escreverei mais nada. Eu tomarei consciência de que eu tenho um objetivo maior. Agora, a cada dia eu me observar de modo que eu possa dar o passo diário para atingir esse objetivo. E que ele seja pequeno, não precisa ser gigante. Ele pode ser amplo, mas ele deve ser passo a passo, né? Amplo possível, mas não gigante e distante. Porque o gigante e distante também vai depender do primeiro passo, mas é preciso Sim. ter essa visão mais curta, mais micro, para que a gente consiga atingir a médio e longo prazo. Então, isso também nos estressa, Renan. Uf, Cria-se uma expectativa, e a expectativa é a mãe da frustração. Então, quando os sonhos vão muito além do que aquilo que a gente dá conta, também a gente se exaure, né? Se sente fracassado, culpado, enfim. O que você... sim. Sim, não, obviamente. E aí vai também outro pé, né? Que aí tem como uma atividade, um exercício sistêmico, não? Para todos, não? Para os professores, vocês que estão vendo, né? Que é como atividade sistêmica para o professor, não? É uma escrita restaurativa. Então, você primeiro escreva uma carta para si mesmo dizendo o que eu conseguir, apesar de tudo. Exato. Depois escreve outra dizendo o que eu deixo aqui neste ciclo. E o ritual de fechamento, não, no papel, desenhe um círculo. Dentro dele, escreva o nome da turma. Fora dele, escreve seu próprio nome. E em voz alta diz: vocês no lugar de alunos, eu no lugar de professor. Eu devolvo o que não é meu e sigo com o que é meu. Perfeito. E deixo todos vocês com o que é de vocês, que é gigante, honrando Ex- toda a história de vocês. né? E é como até eu sinto já como esse alívio, É, né? Como um vai falando em voz alta, né? Aproveitar, ó, quem pode sim, assistir agora, quem está assistindo depois, deixa seu comentário. Nossa, você fez isso comigo em voz alta, o que você sentiu? Não, comente, comparta, dá um like. É importante também seus comentários. perfeito, Renan. E fazer essa análise do ano, o que eu dei conta e o que eu não dei. Por que, que eu não dei? Apenas para trazer a consciência da presença daquilo que eu posso fazer diferente, mas independentemente do que foi, foi com êxito, foi com sucesso. Ainda que tenha sido uma centelha daquilo projetado, aquilo que se conquistou
tem que ser valorizado, tem que ser honrado. Sim. E para tanto que foi conquistado e alcançado, quanto para aquilo que não foi, é um sim. Sim, foi o que foi possível, né? Eu digo sim, reconheço tudo como foi, e agora eu sigo podendo fazer um pouquinho diferente, a partir do que foi até então. Mas na presença, de novo, vou repetir, e na realidade, sem falsear, sem tampar o sol com a peneira, né? Fazer projetos realizáveis. Mas esses projetos, mais do que no papel, eles têm que estar no coração. Esses que eu digo do início do ano, porque esse ano isso. Não. Mais do que estar ali como uma promessa para os ventos, é estar no coração dessa forma como você trouxe. E este exercício que você traz agora, ele é de uma força gigante. E quando o professor se coloca no lugar de professor e permite que os alunos estejam no lugar de alunos, ambos têm força. Agora, o que é importante disso? E aí a gente volta para a visão sistêmica no âmbito da inclusão, né? Então, eu, professor, estou aqui agora com tudo que eu trago da minha história, vivida ou não vivida, mas que vem e me alcança, atravessa através dos meus antecessores, atravessa e chega nas minhas células, nas memórias, né, das minhas células, sobre tudo que o meu sistema viveu. E eu aqui, neste lugar, com meu pai e com minha mãe, atrás de mim, eu me coloco com força diante da vida. Mas, a partir daí, eu tomo mais força e leveza, porque é a força do seu lugar, né? Não é força de luta, não é força de desgaste diário, muito pelo contrário, é a força do poder do lugar. Esse poder é que traz leveza, porque aí no seu lugar você não se emaranha com o lugar do outro, e você permite que ele também assuma o seu lugar. Então, quando você olha para essa criança, para esse adolescente, e o vê também, através da sua história, através dos que vieram antes, e reconhece o valor que ele tem na vida que ele pode ter e viver, isso traz uma leveza e um descanso. Então, ainda que no final do ano, e muitas vezes, ainda que sem mais alunos em sala de aula, é possível, né? Imaginar esse círculo, fechar os olhos até e projetar este lugar de força para cada criança e se deixar no seu lugar para que eles possam seguir com o deles, né? Isso também traz leveza para encerrar esse ano. Sim, com certeza. E aí voltou, né? Que é sempre. Aí vai entrando, né? Oi, Sueli, boa noite. É, aí me vai, a gente tá falando sobre educação no futuro, né? Pedagogia sistêmica, como é, não, o tratamento, a hora fim do ano para esses professores, não, que chegam, não, com essas cargas. E aí me dá assim, né? Tem outro, eu fui preparando textinhos hoje. Hoje eu vim preparado. Hoje você Eu vim preparado hoje. Então você tem assim, né? A pedagogia sistema CUDEC nos lembrar dos quatro pilares. Um, aprender a reconhecer. Dois, aprender a pertencer. Três, aprender a ubicar-se. Quatro, aprender a olhar ordem. No final do ano, o professor precisa justamente disso. Pertencer novamente a si mesmo. Não? Pertencer não só à escola, mas à própria história, aos próprios limites e à própria humanidade. perfeito, perfeito. Você pode repetir os quatro pilares? Porque o terceiro você falou em espanhol. Falei, um, aprender a reconhecer. Dois, aprender a pertencer. Aprender a ubicar-se, a localizar-se.
Assim, tá? Está E no seu lugar. quatro, É. claro, encontrar não, o seu lugar. E quatro, aprender a olhar o ordem. E por falar em ordem, tem alguns detalhes muito interessantes. Quando você fala de escola, respeitando a ordem, a hierarquia, quem vem antes? Os professores ou as famílias? Dentro do contexto das famílias. As famílias, exatamente. Então, quando você considera famílias e professores, as famílias hierarquicamente vêm antes, porque são eles que traz, é a família que traz à vida essa criança que chega na escola, é a família que escolhe essa escola para a criança. Agora, quando eu estou no meu lugar de força dentro da sala de aula, primeiro o professor, depois a criança, mas este professor a servir no seu lugar de professor a serviço desta família, a serviço desta educação dos filhos dessa família. Por que eu estou dizendo isso? Porque o lugar do professor é à direita do aluno. Então, supondo que algum aluno venha trazer alguma questão, quando você se posiciona à direita dele, este lugar é um lugar de força. Agora, quando você está diante da família, a família está à sua direita. E aí, então, a família à direita, o professor à esquerda, com relação à família. Quando eu estou em sala de aula, eu estou à direita do aluno e do mais velho para o mais novo, por ordem de chegada à vida, eu coloco a minha esquerda do mais velho para o mais novo. Isso também traz ordem e paz na sala de aula. E é muito interessante saber disso, porque isso foi testado. E eu também testei em sala de aula e os resultados são incríveis. Então, em sala de aula, a ordem do aluno é por chegada à vida. Então, é a data de nascimento mesmo. Então, nós os colocamos sentados à minha esquerda, do mais velho para o mais novo. E se as mesinhas forem quatro de quatro, esquerda, da esquerda para a direita, sentido horário, e vai fazendo o mesmo com as demais mesinhas. Então, com relação ao aluno, é a ordem de chegada à vida. Numa escola, é a ordem de chegada naquele lugar. Então, os profissionais de educação, os professores, hierarquicamente, aquele que chegou primeiro na escola até o que chegou depois. Aí é o tempo de chegada, é o tempo de casa. E quando se trata de gestão, aí vale a hierarquia da função, do cargo. Diretor, assistente de diretor, coordenador pedagógico. E é interessante saber sobre isso, porque fala, que bobeira, né? Mas não, porque aí você delimita de fato o lugar de força, de poder de cada um. Tanto que em sala de aula, quando uma criança se ausenta ou quando uma criança está em licença médica, ainda que seja de 1, 2 semanas, aquele é o lugar dela e esse lugar deve ficar preservado. Sim. Vazio, quer dizer, vazio, porque é dela, ela não está presente, mas o lugar é dela. Ninguém deve tomar o lugar que não lhe pertence para não perder a força. Agora, quando a criança muda de escola, sai, aí ok, você retoma a ordem de chegada à vida dessa criança. E quando uma criança nova chega, você a inclui no lugar de chegada à vida. E de modo a dizer, você aqui faz parte, você pertence, e aqui você tem o seu lugar. Não precisa explicar nada para a criança, essa é a postura do professor diante da sua sala de aula. Depois a gente vai para o professor. Você ia falar alguma coisa? Não, Diga. não, não. Eu estava lendo porque eu estou vendo aqui, obviamente. Não, estou vendo na informação aqui dentro no computador. O Zé não, comentou que está ocupado, ter um tema, não vai poder ingressar hoje.
mas aí propôs fazer ainda uma live antes do fim do ano, com um tema super legal, vai ser interessante. Isso, a gente estava escutando e estava vendo aí, ó. Novamente, olá, Vanina, boa noite. Bueno, deixa seus comentários. Ai, temas tão profundo, né? E tão importante, né? Isso de ordem, que é algo que é lindo porque é algo que, não, que vai ficando na memória dos nossos espectadores, não? De vocês, professores, amigos, colegas, companheiros iguais. Que a Deia sempre comenta em cada aula, não, cada aula, não, em cada live, Bate-papo. cada bate-papo nosso, a importância não, dessa ordem dentro da sala de aula, não? Porque é algo que ela experimentou, algo que é testado, né? Que um coloca não, essas crianças não, né, na ordem não, de chegada ao mundo, poner conforme não corresponde à hierarquia, deixar não, em equilíbrio não, esse ambiente. E também é importante não, do reconhecimento do professor como comenta, não, André, a importância da família, também da sociedade e do papel da escola, né? Porque, obviamente, que isso é fundamental, saber o meu lugar dentro da sala de aula e o meu lugar também dentro da escola, né? Também o meu lugar de chegada, de hierarquia também, né? Então, quem vem primeiro? A escola, não, a direção, a sociedade. Então, todo isso também é importante que possamos ter conhecimento, né? Para que também tenhamos esse equilíbrio, né? Que é importante saber nosso lugar. E é legal você trazer isso, porque quando eu falo, né, de que a família vem antes, é no sentido de que, de fato, é a família que escolhe essa escola e a família que traz esse aluno. E quando eu digo que ela tem precedência, é sobre esta questão de estar no lugar. Isso não quer dizer que ela tem interferência sobre o trabalho do professor. São questões muito diferentes, porque ali é o professor. Mas quando você reconhece um dos pilares, que essa família está antes, ela existe antes, e portanto ela se coloca na ordem, né? Antes de você, professor, você está sim no seu lugar de força, reconhecendo-a, incluindo-a, mas apenas como professora e reconhecendo como família, mas não interferindo no papel do professor, não interferindo no papel decisório da escola. É sobre isso. É importante frisar, porque senão dá a impressão, então as famílias fazem o que bem entendem na escola. Não, não é sobre isso. Né? Porque às vezes as interpretações podem ser variadas, né? Óbvio. Que aí tá lindo, também me veio como na cabeça, que obviamente não somente professores veem não, os vídeos, mas também pais. E tá lindo isso para chegar a esses pais também, como poder eh, ter essa visão, como poder compreender também o professor e esses pais também colocar nos seus lugares, né? E poder entender quando entreguem seus filhos na escola, não? Compreender o lugar deles, não do pai, da porta para fora e dentro, não, da porta da escola para dentro, quem aí tem prioridade e hierarquia são os professores, né? Então, Sim. você também entender e dar esse lugar, não? Esse equilíbrio, não? De dar e receber, não? Do conhecimento do professor. Então, é importante, no contexto geral, trabalhar entre esses ambos lados, não? Você, os pais, não? Que nos estão vendo, que têm os seus filhos na etapa escolar, primária, secundária, não? Você entender desde o seu lugar, não? Acompanhar seus filhos, não me ver assim como que quando Sim, seus filhos vão na escola e internamente dizer: nós estamos junto com você. exato. E Você não está só e eu, deixo em boas mãos. isso, e a criança também entra mais tranquila. Sim. E ele está, de fato, da porta, do portão da escola para casa, mas ele também está incluído ali na visão sistêmica quando você traz, ele tem um lugar ali dentro da sala de aula, né? E voltando no que nós conversamos na última live sobre a questão da adoção, lembrar que ainda que a criança não conheça seus pais biológicos, na ordem, os pais biológicos vêm antes dos adotivos.
motivos. Porque foram eles que permitiram que essa vida fosse tomada, né? E de algum modo possibilitasse que outros pudessem ter esse filho para cuidar, né? Sim. Então é muito importante, porque a alma da criança busca sempre o que está no sangue, porque são as memórias que vêm desse sistema familiar. Então, isso também é muito importante trazer. Outra questão, e com base nisso, né, uma coisa puxa a outra. Outra fala muito importante para você incluir essa criança, em especial quando ela dá muito trabalho, é dizer para ela, essa criança que chega na sala de aula já no meio do ano e que ela vai ter o lugar dela, né? Então, você faz parte, você tem o seu lugar, mas a depender do comportamento ou da forma como essa criança se expressa, não digo nem do comportamento agitado ou não, mas da forma como ela se expressa, ainda que sem palavras, você dizer: eu vejo você e eu também vejo para onde você olha. E aí a gente volta para aquele livro do Bert Hellinger, né? Para onde olha a alma da criança, que ela sempre está olhando para lá, para trás, para alguém, por amor. Tudo é por amor, mas é um amor inconsciente, né? Aquele amor cego. Ela sempre está olhando para algo que a vincula com amor, mas na dor, em alguma dor. E quando você diz para essa criança que ela está ali, que ela faz parte junto com o papai, com a mamãe, e que você olha para onde ela está olhando e que está tudo bem o que ela está sentindo, ainda que você não saiba, isso também acalma essa criança e automaticamente acalma este ambiente para o profissional de educação. Então, isso tudo auxilia na calmaria durante o ano. Muito embora a gente esteja falando de fim de ciclo, com o fim começa, não é assim? Aham. Bert Hellinger. Então, com o fim, muitos aprendizados novos podem surgir, né? E a partir, principalmente, daquela reflexão que nós já comentamos no início, com presença, para a gente se situar no que é possível mudar. E na presença, muita coisa é possível. E eu também tenho algo anotado aqui sobre o professor. Então, é assim: um adulto, ó, incluindo com amor, infância e adolescência. Eu estou falando de nós, adultos profissionais. Um adulto com presença e realização. Postura de vida. Primeiramente é comigo, depois com o trabalho. Com uma postura alinhada em mim, eu percebo em todas as ações da minha vida, no meu currículo, na escola, no consultório, onde quer que eu esteja, eu percebo, portanto, em todas as ações, que é possível fazer um pouquinho diferente. Então, é importante, para finalizar o ano, também dentro desse ano novo, desse ano 9, que encerra o ciclo para o novo chegar, fazer uma análise, buscar na nossa memória 3 dores da nossa infância. E registrar, escrever essas 3 dores da nossa infância. 3 feridas, 3 momentos difíceis. Escreve. Depois escreve 3 dores, 3 memórias, 3 momentos difíceis da adolescência. Isso com relação à família, com relação aos pais, com relação, de repente, da infância pode ser um sentimento de abandono, porque a mãe foi trabalhar e precisava trabalhar e eu ficava em casa sozinha, então eu senti, anota, anota. Depois que anotar essas 3 dores da infância e da adolescência, anotou no automático, não é assim? Que a gente nem pensa. Pá, 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 vem. Respira, respira e vai para a primeira dor da infância. Leia, sente o corpo. Depois fecha os olhos, respira e tenta ressignificar
E esta dor sentida te trouxe de positivo hoje? Que olhar novo você pode ter diante desta dor? E repete isso com a segunda dor da infância, com a terceira dor da infância. Fechou com a infância? Põe a mão esquerda no coração e a direita em cima. E diz sim para isso tudo. Sim, foi assim que foi. Foi deste modo. Mas agora eu posso fazer diferente. Você dá o assentimento para aquilo que não pode mais ser mudado. Mas a memória disso tudo pode ser ressignificada. E aí vai para a adolescência e faz o mesmo. Olha a primeira, dor da adolescência, sente o corpo, depois respira, ressignifica isso. Pode vir até para o momento atual, depois de fazer os 3 momentos aí da adolescência, pode vir. De repente são dores tão recentes, tão profundas, que precisam ser olhadas. E vamos olhar para isso. Vamos colocar mesmo aquela lupa, tirar o véu, para não empurrar mais nada com a barriga para o próximo ano. Aquilo que puder ser olhado, ainda que com dor, com carinho, que a gente possa fazer. E eu vou propor um exercício aqui, Renan. Com certeza. Pera, aí, antes de colocar o exercício, né, que tá legal, é muito engraçado porque eu tenho aqui, né, autores como A Criança Interior do Professor. Olha a conexão, né? Autores como Brad Swan e Anamar Orihuela mostram que a sala de aula desperta feridas antigas no adulto. A indisciplina ativa a memória de rejeição. A crítica de gestores toca feridas de humilhação. A falta de limites ativa dores antigas de abandono. O barulho constante desperta ansiedade primária. Não é pessoal, é histórico, é sistêmico. O aluno não provoca, ele toca. E se o professor não se cuida, ensina desde a dor, não deixe a alma. Perfeito. Então eu vou ler o que eu ia ler. Nossa, Vai. que ressonância, que coisa linda que é o campo, né? Olha o que eu escrevi aqui. As dores dos nossos alunos têm ressonância conosco, com algo guardado dentro de nós, da nossa criança, do nosso adolescente interior. Vivemos muito aqui, olhando para o passado sem nos darmos conta. E quando estamos com esta ferida aberta, quando estamos com essa ferida aberta? Então, a pergunta, né? Se eu digo, quando estamos com essa ferida aberta, o aluno entra em ressonância conosco. Conosco. E aí ele vai tocar mesmo, cutucar a nossa ferida, ainda que ele não queira, porque ele entra energeticamente nessa ressonância. Sim. Agora, a pergunta qual foi a pergunta? Que eu até me perdi. Oh, meu Deus, foi o que eu afirmei, eu perguntei. Quando que você não está com essa ferida aberta? Quando que você não se permite entrar em ressonância com o aluno que te cutuca essa dor? Quando você entra na sua postura de professor, no seu lugar de professor, trazendo a sua força e reconhecendo que o aluno tem a força dele a partir dos seus. Aí sim, você consegue se distanciar desses emaranhamentos e se posicionar com seu papel, simplesmente. Agora, quando você entra desprotegido e sem o seu lugar, aí sim ele vai te tocar nessas feridas. E aí vem tudo que você trouxe dessa frase maravilhosa. Incrível. Incrível. Então, tem um exercício aqui da criança interior. Ah, Então, eu vou convidar quem está presente e depois os que assistirem à nossa live a fechar os olhos, se acomodar na cadeira, com o bumbum lá para trás, os 2 pés no chão,
Encaixa bem o corpo, vai fechando os olhos, vai respirando e vai sentindo o corpo. Vai sentindo cada parte do corpo. Como é que estão os ombros, os braços, o tronco, a cabeça, as pernas, os pés. É para sentir o corpo. Vai entrando no seu lugar sagrado, que é no coração. Vai se acalmando. Vamos fazendo uma respiração leve, mais profunda. Inspira e expira, até encontrar um silêncio interior e conseguir acessar o seu lugar sagrado, que é o seu coração. Agora, imagine que esteja vindo uma criança em sua direção. É a sua criança. Essa criança vai se aproximando a certa distância. Essa distância vai diminuindo. Você olha para ela olha para você e vocês não compreendem bem quem é quem. De repente, você pensa: nossa, quantas histórias essa criança viveu? E eu? Quantas histórias eu já vivi? E você diz para essa criança: eu vejo você. Agora eu estou vendo você. Passei muito tempo sem querer te ver. Muito tempo também buscando por você. E aí respira. Até agora você ainda não se deu conta de que é a sua própria criança que você procura. Mas olha de novo para essa criança, à sua frente, agora bem mais perto, e repete: eu vejo você. Eu cresci. Hoje eu tenho esta idade. E estou neste tempo. E você vive dentro de mim. Tudo que eu tenho em mim, você também viveu. Absolutamente tudo. E agora que eu me dou conta que eu tenho uma criança linda, eu preciso te dizer que eu estou aqui para você. E tudo aquilo que você passou, toda a dor que você sentiu, eu estou aqui para te ajudar a acolher. E eu te pego no colo. Tudo isso ficou para trás e foi valoroso. Mas agora eu já posso te acolher. Olhe agora também para os lados. Olhe para um lado, com essa criança no colo, olhe para o outro, e de repente você encontra um coração no chão. Pegue esse coração com a sua mão esquerda, coloque a mão direita por baixo e leve até o coração. Vai mostrando para essa criança este movimento. Pega nas mãozinhas dela também. Vai juntando as mãos de vocês até chegar no coração. Respira e imagine que neste momento o coração de vocês batem na mesma frequência. E você consegue se conectar com o coração dessa criança, como se um fio invisível atravessasse os tempos e trouxesse essa criança para perto de você. Seja por 20, por 30, por 40, por 60, por 80, não importa por quanto tempo vocês estiveram distantes. Agora vocês estão novamente conectadas e essa criança pode se sentir segura porque você agora cresceu. Diga para ela: já passou, agora eu estou aqui e hoje eu me encontro muito mais tranquila. Agora, coloque essa criança no chão, dê um beijo nela, abaixe-se
e entregue esse coração a ela. E olhe bem nos olhos dela. Veja como ela se sente. Ela agora sorri para você. E você pode abrir os braços, abraçar essa criança, embalar, dançar, acolher, nutrir essa criança com seu coração. Mova seu corpo com ela, traga-a novamente para o colo, olhe para ela e veja que atrás de vocês está o papai e a mamãe de cada um de vocês. E olhe para os seus papais e diga também: papai, mamãe, já passou. Olhe para essa criança e diga: estão aqui o papai e a mamãe sempre conosco no nosso coração. Olhe para os nossos pais, já passou, agora estamos aqui. E eu libero você, minha criança, para ser feliz. Eu libero você, minha criança, para viver a sua leveza. Agora eu cuido de você. Agora eu estou aqui por você, com a força dos nossos pais. Veja quanto amor há em nós. Respira novamente. Se houver algum movimento ainda para fazer com essa criança, faça. E sinta no seu corpo se você também agora consegue se perceber mais inteiro, mais leve, mais tranquilo e seguro, porque você cresceu. Você cresceu e agora você dá conta dessa criança. Ela não precisa mais gritar as dores e te despertar em desespero. Ela agora acolhida, liberada para ser feliz, também libera você para que você possa seguir no adulto com toda a sua força, mas também com essa leveza e alegria de criança, que agora está curada na tua alma e no teu coração. Respira. Põe essa criança no colo e vá deixando que ela diminua, diminua, diminua e caiba naquele lugar sagrado, que é o seu coração. Coloque-a num lugar dourado dentro do seu coração. E diga para ela: agora eu cresci e eu dou conta. Eu não preciso mais que você se preocupe. Respira novamente e vamos voltando. É um exercício muito poderoso para a gente fazer quando se sente triste, quando se sente com saudades dos pais ou com dores que afloram na alma por algum gatilho que é disparado. São dores que são ativadas lá da infância. Porque a criança ela não tinha condições de se defender, não tinha condições de estruturar, de se autorregular. E aí a gente abafa essas dores, vai crescendo, vai tocando a vida no automático, mas em algum momento esses gatilhos são disparados. E quando a gente lembra que é essa criança que precisa ser acolhida, então aí a gente para, volta para a presença, acolhe essa criança e alivia a alma. Essa criança descansa em nós e a gente pode seguir com força. Seja bem-vindo, Zé Felipe! Estava sentindo sua falta? Aí, pera, a Eliane disse que foi maravilhosa essa meditação. É linda. E aí as palavras vêm, né? Pois Não adianta, eu comecei a ler, mas as palavras vêm. E a gente pode colocar uma música de
fundo. Tem Oswaldo Montenegro que dá para colocar. Eu fui anotando umas músicas aqui que eu já fiz. Tem uma música da Sandy que fala bem de infância. Coloca uma música gostosa se tiver em casa. Se não tiver, dirigindo, onde quer que esteja, acolha essa criança. Mas se tiver em casa e puder colocar uma música que te faça assim chorar, que te faça colocar para fora esse sentimento, para que a alma leve esse banho, né? De, de paz, de reconhecimento. Isso é olhar para a dor. Isso é colocar a lupa. Isso é tirar o véu e parar de empurrar para frente aquilo que pode ser visto, acolhido e pronto. Não precisa ficar toda hora, né? Aguardando o momento. Não, o momento é agora, é o presente. E isso vai aliviando, porque além da criança, você reconhece, aí vai para os pilares, reconhece, inclui esses pais no lugar deles, e o último eu não lembro, você falou dos 4 pilares: reconhecimento, inclusão, o lugar da força e Reconhecer e aprender a olhar e a ordem. a ordem, e esse olhar. Então é isso, né? É olhar para o que é real. E a gente aprender, porque a nossa escola tradicional não prioriza sentimentos, né? Nós não estudamos as nossas emoções. Não se trata nem de estudar. Nós não temos espaço para falar dos nossos sentimentos, para falar das nossas emoções, né? Parece que isso é fricote, parece que é perda de tempo Saludos. faltar isso na educação, né? Mas não. Olhar para isso é curador e isso transforma a aprendizagem significativamente, né? E é isso. Então, é olhar para o que é verdadeiro para transpor novas fases de vida, né? Para que a gente realmente possa evoluir naquilo que a gente se propõe, que é viver da melhor forma, né? Gente, Exatamente. boa noite. Eu nem vi que eu estava online já. Eu achei que eu Já estava tá? assistindo. Boa noite, gente. Boa noite para todos. Hoje eu cheguei mais tarde, um pouquinho, mas eu tava refletindo sobre o que é o professor, né? E sabe que eu vinha de tudo isso que a gente sempre fala, né? Me veio assim, se as pessoas soubessem o que é ser um professor, ninguém seria professor. Seriam poucos. Porque tamanho é a grandeza da missão de um professor e a grandeza do trabalho, né? E aí eu vejo assim, tão banalizado hoje essa profissão, né? Assim, as pessoas querem ser professor para ganhar dinheiro, porque é fácil, passou no concurso ali, tá garantido, né? E aí isso também influencia muito nesse momento assim de final de ano, nesse cansaço, nesse sucateamento, né, que a gente vê muitas vezes da educação no geral, né? E, e assim, quão importante é a vida de os professores que passam pela nossa vida, né? Como eles fazem diferença. Às vezes a gente nem percebe, né? Mas quantas vezes a gente não se lembra de um professor que passou pela nossa vida, seja fazendo coisas que a gente acha que é boa ou ruim, né? Na verdade, eles trouxeram o que a gente precisava olhar, o que a gente precisava passar, né? E a gente às vezes fica pensando, ai meu Deus, como foi ruim aquele professor, como foi bom aquele professor. Mas o importante é que aquele professor marcou e ele trouxe algo pra gente. E, e aí eu tava refletindo sobre isso, assim, sobre a grandeza dessa missão, né? De como o professor se conecta com o aluno, né? E o aluno se conecta com o professor também. Na pedagogia Waldorf, a gente fala que, espiritualmente, o aluno escolhe o professor dele e o professor aceita.
E é muito bonito isso, né? Ai, que lindo, E né? porque é isso, bem ou mal é o que aquele aluno precisava passar, né? Ele precisava passar por aquilo. E as pessoas não se dão conta disso, né? Não dão essa importância, como a gente está conectado por alma, né? O É, aluno e o professor. eles são O tão mal. aluno e o professor. O tempo todo. O tempo todo. Quando o aluno está mal, o professor às vezes pega isso e leva um pouquinho disso também, né? Isso vai um pouquinho pro professor. O que está acontecendo na família do aluno. E muitas vezes o que acontece na família do professor também influencia no que está acontecendo no aluno, né? É uma troca, e é uma troca de aprendizado também, É. e como isso é importante. E aí me veio assim, tem uma meditação também, pode aproveitar? É uma meditação bem forte. Eu fiz essa meditação no primeiro dia, primeira reunião que eu tive com os pais, eu fiz essa meditação. Mas serve para a gente também, serve para os professores, serve para os pais. E é bem bonito, assim. Vocês já agradeceram os professores que passaram pela vida de vocês? Tô bem nostálgico hoje, né? Eu já. Alguns sim, mas é um ponto importante, né? Sempre É. agradecer, que é isso que é fundamental, não? A inclusão. Nós sempre incluir Principalmente o e professor conhecer a todos. alfabetizador, que é o primeiro. Sim, esses eu lembro muito bem e agradeço. É, Então vamos lá, exatamente. fazer, eu já gostei. Vamos lá? Vamos agradecer aos nossos professores? Oh, e como? Então, vamos voltar. Aos poucos a gente vai fechando os olhos. Vamos fechando os olhos aos poucos. Atenção na respiração, soltando o ar. Solta o ar mais do que inspira. Então, inspira um pouco e solta bem o ar. Solta tudo. E aos poucos, vai conectando com a sua infância. E veja se você consegue lembrar do primeiro professor ou professora que passou pela sua vida. Qual foi o primeiro professor ou professora? Mesmo que seja alguma imagem assim de relance. Como que era esse professor, essa professora? Vai que esse professor ou essa professora fez alguma coisa do qual você se lembra? E agora você olha para esse professor ou para essa professora e reconhece. E de alguma forma ela ajudou você a ser o que você é hoje. Mesmo que seja por muito tempo ou por pouco tempo que ela passou na sua vida, alguma coisa ela deixou em você. E esse alguma coisa faz parte do que você é hoje. Então agora você olha nos olhos desse professor, dessa professora, curva diante dele ou dela, olha nos olhos dele e diz sim, sim, obrigado. E agora veja se você consegue lembrar do segundo professor que passou na sua vida, ou professora. Veja o rosto dele, se chega na sua mente. E você também com essa consciência de agora, de que veio sim alguma contribuição para a sua vida, porque você é hoje, se curva diante desse professor, dessa professora, olha no olho dele e diz sim, sim.
Obrigado. E você agora olha na sua frente, você vê o terceiro professor, ou professora que fez parte da sua vida. E atrás dele tem outro professor. E depois outro professor. E quando você percebe, na sua frente estão todos os professores que fizeram parte da sua vida. Todos. Até a faculdade, pós-graduação, todos eles estão aí, olhando para você, um atrás do outro. Você olha para esse terceiro professor, que está aí o primeiro da fila, olha no olho dele, curva diante dele, olha para ele de novo e diz sim, obrigado. Dá mais um passo, olha para o outro professor, olha no olho dele, se curva e diz sim, sim, obrigado. E você vai passando por cada um desses professores. Cada um deles. Você olha no olho, diz sim, obrigado. E vai passando. Cada um deles que você se lembra. Olha no olho e vai dizendo sim. Sim, você faz parte. Obrigado. E vai passando. Um por um. Você vai se lembrando. E agora você já está chegando no final dessa grande fila de professores. E você está chegando nos últimos professores que fizeram parte da sua vida, olhando no olho dele ou dela e dizendo sim, obrigado. E agora que você passou por cada um deles, você dá um passo à frente. Na sua frente tem uma luz muito brilhante. Mas antes você se olha para trás de novo. E atrás de você estão todos os professores que fizeram parte da sua vida. Todos eles. Alguns você tem boas lembranças, outros nem tanto. Todos eles fizeram parte da sua vida. E olha como esses professores olham para você agora. Você olha para eles com um sorriso, curva diante deles. E agora você volta para frente, para a luz, para essa luz brilhante que é o seu destino, que é a sua vida. E você diz sim, eu vou para minha vida e levo junto todos os meus professores que me ajudaram a ser quem eu sou hoje. Obrigado. E aos poucos agora a gente vai voltando a prestar atenção na nossa respiração, soltando o ar. Quando for sentindo que é o momento, abre os olhos devagar.
É isso. Muito bom. Ux, Os professores, né? Que bom que a gente teve eles. Exatamente esses. e que privilégio, né? Nós temos esse conhecimento de e poder honrá-los, né? A sentir tudo que eles permitiram nas nossas vidas, né? Isso é um presente, gente. Um movimento desse, uma meditação dessa, José, como você trouxe, é de uma grandeza, ela retorna para a gente com uma riqueza, porque esse reconhecimento só nos leva para o mais, isso nos torna prósperos, abundantes, reconhecer, né, o valor dos que vieram antes e que impactam as nossas vidas. Nossa, olha, gente, acessar isso é um presente, porque sem esse conhecimento a gente passa pela vida e passa dessa para outra sem se lembrar quem esteve no nosso caminho, né? E como ser bons professores sem honrar os nossos próprios professores? Claro. E quem somos nós, né? Mais ou menos do que qualquer um. É estar a nossa importância, né? Dentro da nossa função, mas com humildade de reconhecer que a gente só é o que é, porque muitos já foram, né? Sim. E Hum, además de atrás de cada um, não, cada ser humano, cada profissional, tem um professor atrás. Não tem como. É, isso é muito lindo, meu Deus. É maravilhoso. Olha, só o que a gente liberou aqui com uma meditação dessa, a gente já descansa a alma para poder encerrar esse ciclo deste ano, né? Já que a gente segmenta por dias, está aí, né? Que a gente possa encerrar esse ciclo desse ano de 2025 com muita gratidão a tudo que nós pudemos viver, né? Seja o que for, sem julgamento, mas dizer sim para tudo que foi como foi, para que a gente possa continuar, né? Buscando muitos sims para nossas vidas, muitos aprendizados, muitas possibilidades também de estar a serviço. E é só gratidão, gente. Olha, gratidão por esse ano maravilhoso, cheio de desafios que nós tivemos, todos nós, né? Um ano bastante que nos trouxe muito crescimento. Eu acho que para a humanidade, né? E estar aqui hoje celebrando isso, agradecendo, é também um presente, né? A gente tem aí alguns dias ainda para se lembrar e agradecer e olhar porque precisa ser para aquilo que precisa ser olhado para que a gente entre com um ano novo aí de mais possibilidades, né? De visões do novo, do diferente, não do melhor, né? a Porque só gente é não melhor entra, também tá melhor, né? a gente não entra no lugar de ninguém, né? A Não, gente soma. A gente vem depois. A gente não vem no lugar. isso. Tão bonito isso, né? Quando a gente honra que a gente está vindo, a gente está somando. Graças a todos que vieram antes. Graças a esse ano que passou, nós temos mais um ano chegando. É isso. Exatamente. Deu Uau, certo, né? E nós estamos aqui para o melhor que exatamente. nós pudermos dar, né? E receber também. Eu aproveito para agradecer vocês dois, Andréia, Renan, Ai, delícia nós três. realmente, porque foi um presente também para vocês esse ano. Que bom estar aqui nesse momento agora. Igualmente, o presente é tê-los também. E eu que agradeço também, né, por entrar nessa ideia, não, que a gente está fazendo, não, dessas lives maravilhosas e a gente poder mostrar e chegar a essas pessoas, não, que precisam também essas palavras. E nós também somos seres humanos, também temos sentimentos.
e mostrar o nosso lado também sensível de conexão para poder conectar, não, com todos os demais. E é lindo poder transmitir e mostrar, não, a experiência, a sapiência de vocês, não, e para o mundo. De todos, né? Porque mesmo quem está do outro lado, sem, de repente, verbalizar algo, vai chegar até nós, né? A energia da, desse acolhimento por nos ouvir, desse carinho e respeito por estar aqui conosco, né? Então a gente se comunica de alguma forma pela alma, né? Isso que é mágico, né? Sim. E é isso. Eu sou muito feliz também por ter vocês, né? Por estarmos aqui nessa igreja Então, de luz, né? sim, bueno, são as 10, quase são 10h20. Ai, se deixar a gente fala, porque Fala, adoramos, fala. adoramos. É, igual, mano, se existia a possibilidade aí que o Zé propôs, né, de ter uma última live no final do ano, sobre No um tema Natal, aí que ele colocou que tá legal, depois do Natal, depois a gente ó, conversa então e a gente amar. Coisa do Natal, podemos ver. Uma tá? pedida do Ano Novo. Boa. Exatamente, por esse tema que ele colocou aí, ó, que tá aí no WhatsApp, ó, adorei. Né? Que é Boa. algo mais ou menos, não, que ele deu Uma colinha ali, um ganchinho, como diz. exatamente aqui, para poder dar fundamento a esse tema, né? Então, mano, agradeço a todos vocês, agradeço a Andrea, ao Zé, que Obrigada, tenham menina. um feliz Natal, que passem uma linda noite. Ai, e voltando a dizer, vocês são os presentes também que eu recebi. Então, antecipado de Natal. Muito Nós somos. obrigado por todos. Somos todos Boa. presentes uns. São os presentes todos. Grande presente. Obrigada, meninos. Um beijo para Obrigado. todos. Feliz Natal, muita Beijo, luz, né? Beijo. Mua. beijo, tchau. Beijo. Tchau, tchau. Estamos Beijo. falando. Beijo.